Lucas 6, versículos de 6 a 10 diz o seguinte: E aconteceu que num outro sábado entrou Jesus na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão mirrada, na outra tradução fala a mão ressequida, a mão atrofiada. E os escribas e fariseus, observando-o, se curaria no sábado para acharem com que o acusar. Verso 8 do capítulo 6. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem da mão mirrada, da mão ressequida, da mão atrofiada: Levanta-te, fique em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim fez. E a mão foi restituída como a outra. Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra lida, pela liberdade que nós temos de compartilhar a Tua mensagem. Que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra no nosso coração. É o que cremos em nome de Jesus, amém. Sabe, irmãos, eu acredito que um dos grandes desafios e o que mais faz diferença no agir de Deus na nossa vida, quando você deseja que Deus faça alguma coisa na sua família, quando você espera uma transformação no seu cônjuge, no você mesmo, no seu filho, alguma coisa que você deseja que Deus faça em você. Eu acredito que um dos principais pontos, quando você deseja que Deus haja na sua vida, eu entendo que é a exposição e o enfrentamento. Você está vivendo um problema na sua casa. Você está vivendo um problema no seu casamento. Você está vivendo um problema com o seu filho, com sua esposa. Você está vivendo um problema nas finanças. Você está vivendo alguma dificuldade na sua vida. Eu não estou falando, amado, dificuldades que a gente enfrenta. Às vezes um desemprego. Eu não estou falando disso. Às vezes um problema de saúde, que também vai se aplicar a esses dois princípios que eu estou te falando. Mas eu estou falando crises no casamento. A gente vive crise no nosso casamento. Às vezes um problema de saúde desencadeia uma crise no seu casamento. Às vezes um problema com o seu filho, que você nunca imaginava passar isso com o seu filho. Às vezes um problema que você está vivendo em relação à sua vida financeira. Não tem como você olhar para um problema na sua vida sem que você primeiramente tenha a disposição de aplicar esses dois princípios que eu vou te falar aqui, que é a exposição e o enfrentamento. E com certeza, amado, uma das maiores dificuldades que nós sempre enfrentamos diante dos nossos problemas, diante daquilo que precisa ser transformado na nossa vida, é enfrentar o que tem que ser enfrentado e expor o que tem que ser exposto. A tão desejada cura para as nossas feridas, a tão desejada transformação nos nossos problemas, implica em você ter a disposição de expor aquilo que você não quer expor e de enfrentar aquilo que não quer ser enfrentado. Nosso passado, nossa vergonha, nossa história de dor, nossa raiva, nossos pecados, nosso medo, tudo isso precisa passar por processos de enfrentamento e processos de exposição. Lembra lá de Gênesis 3:10? A primeira coisa que o Adão fez quando ele pecou, além dele sentir medo,
qual é a primeira coisa que ele fez? Ele se escondeu. Escondeu. Então, amado, esconder daquilo que precisa, todas as vezes quando nós temos que estar diante de Deus, por algo que tem que ser enfrentado, algo que tem que ser tratado, nós temos uma tendência enorme de nos esconder. A maioria dos problemas que nós passamos na vida existe simplesmente pelo fato de você não enfrentar. Inclusive a psicanálise, a psicologia fala justamente isso, né? Que um dos grandes desafios quando a gente está vivendo algum processo na vida é a fuga, a gente não querer encarar o que tem que ser encarado, né? Sempre estamos escondendo atrás de alguma coisa, sempre estamos escondendo em algum momento na vida. Por quê? Vivemos na cultura, amado, onde nós nos escondemos atrás de alguma coisa, né? A internet nos permitiu isso. A gente nunca somos nós mesmos na internet, criamos um perfil falso, vivemos uma fantasia, né? E por isso que abrir nossas vidas, expor o nosso coração diante das pessoas é extremamente preocupante e nós queremos o tempo todo nos esconder. Interessante que esse texto que nós lemos aqui de Lucas 6 fala justamente os processos que nós temos que viver para experimentar diante de Deus a cura. Eu não sei se você tem buscado diante de Deus alguma transformação na sua vida. Não precisa levantar a sua mão, mas eu quero que você responda no seu coração. Quantos aqui estão desejosos de serem tratados em alguma área da sua vida? Quantos aqui estão buscando de Deus transformação em alguma área da sua vida? Preste atenção. Não há possibilidade de você viver transformação na sua vida se você não entender que o pontapé inicial, o ambiente, aquilo que precisa ser curado, tem que ser exposto. Ninguém é curado no anonimato. Ninguém é transformado no esconderijo. Não tem como Deus agir na minha vida e na sua vida se a gente permanecer no oculto, escondido, sem abrir nosso coração, sem expor o problema. Mas nós temos uma tendência, como eu disse para você, de nos esconder, amado. A gente quer esconder a crise do casamento, a gente quer esconder a crise financeira, a nossa falta de caráter, a nossa falta de envolvimento com a família está dando sinais que não está bem, os filhos estão dando sinais, sua esposa está emocionalmente adoecida, te dando sinais que vocês precisam de ajuda. E qual que é a nossa tendência? Não, rapaz, isso aí vai passar. Não, é só uma fase. Sinceramente, amado, nós temos que procurar expor o nosso coração e falar: olha, meu casamento não está bem. Não está bem. Minha vida financeira é uma mentira. Minha vida de pureza é uma mentira. Meu namoro é uma mentira. Está tomado de impureza, está tomado de pecado. Capítulo 6, olha só que interessante esse texto. Lucas, capítulo 6, nos apresenta justamente princípios que vão nos ajudar a encontrar a cura para as nossas feridas, para os nossos pecados, para aquilo que nós estamos escondendo. O texto fala, né, que Jesus está numa sinagoga como eu estou aqui na igreja. Jesus estava pregando como eu estou pregando. Jesus estava ministrando como eu estou ministrando. E Jesus, justamente, no meio daquela multidão, ele percebe uma pessoa. Havia ali no meio daquela multidão, naquela sinagoga, um homem da mão ressequida, mirrada, deformada.
Aquele homem estava dentro da sinagoga. Presta atenção. Com certeza ele estava com a mão desse jeito aqui, ó. Aquele homem não podia estar com a mão assim. Para ele entrar na sinagoga, era segundo a lei mosaica, segundo a lei de Moisés, não poderia o deformado entrar na Assembleia dos Santos. Se aquele homem tinha uma deformidade na sua vida, essa deformidade estava escondida. Esse homem estava com a mão aqui, ó, deformado, escondido. Ele estava escondendo, mas para quem que não podia esconder? Para Deus. Jesus sabia que aquele homem estava escondendo uma área deformada no corpo dele. Um homem, querido, que não estava sendo visto por ninguém. A Bíblia identifica esse homem através da sua deformidade. O texto bíblico não fala o nome desse homem. O texto bíblico não fala a história desse homem. O texto bíblico fala que ele tinha uma deformidade na sua mão. Mas Jesus, como eu disse, notou aquele homem. Jesus conheceu aquele homem. E a Bíblia fala que Jesus olha para aquele homem e fala: fique em pé. Fique em pé. Amado, se nós pudéssemos colocar ali um medidor da pressão sanguínea desse rapaz ali, mudou. Com certeza ele não esperava que eu ia pedir para ele ficar em pé. Você acha que eu combinei contigo? Eu falei que eu ia te pedir para ficar em pé? Mas, pois é. Foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. Amado, esse homem estava sem ninguém perceber lá dentro daquela sinagoga, tentando encontrar uma cura, tentando olhar para aquele moço, aquele jovem, aquele homem nazareno, aquele pregador, uma solução para a sua deformidade, porque afinal de contas, todo mundo sabia que Jesus curava doentes. E ele calado, sem ninguém saber, com a sua mão escondida, porque ele não poderia estar ali. Queridos, quando Jesus pede para esse homem ficar em pé, amado, eu acho que a cabeça dele rodou na hora. E ele falou: o que esse pregador vai fazer comigo? Pode sentar, obrigado. Mas foi exatamente isso. Agora eu pergunto para você, tirando a esposa ou namorada? A esposa. Noiva? Noiva. A máscara impede que a gente leia os lábios, né? Mas com certeza, amado, a noiva dele, a pessoa que está atrás dele, percebe ele ali do lado. Mas você que está aí atrás, você que está de ele, pé, todos perceberam, todos olharam. Interessante isso, amado. Neste momento, Jesus começa um processo na vida desse homem, do qual ele nunca mais seria o mesmo. Como eu disse, amado, a gente imagina, e o texto não nos mostra isso, mas a gente imagina como é que esse homem deve ter ficado. Mas é interessante que Jesus fala para ele: fique em pé. Deixa eu te falar uma coisa para você. Não tem como você ser curado se você não se levantar e se colocar em pé diante daquilo que você está enfrentando como deformidade na sua vida. Eu vou repetir. Ficar em pé significa, amado, ter uma outra postura diante dos problemas. Qual que é o grande problema que a gente enfrenta diante de um discipulado, diante de uma cura, diante de uma transformação? É as pessoas passivas. Eu vou ficar assim mesmo. Tá bom do jeito que eu estou. Não, o mesmo Deus que age lá na igreja, age aqui em casa. Mentira, meu irmão. Isso não é verdade.
Deus é poderoso para fazer um milagre aí na sua casa? Claro que é, mas o fato de você sair da sua casa e sentar num banco deste aqui, já mostra a disposição que você tem de sair do seu lugar de medo, de vergonha, de pecado. Disposição. O que é disposição? Eu estou numa posição, eu vou mudar de postura, sair dessa postura sentada, passiva. Amado, parece que Jesus, como eu disse, foi até cruel. Mas é isso, mas infelizmente, amado, é assim que a gente age. Nós queremos nos esconder, amado. A gente quer que Deus faça algo na nossa vida sem ninguém ficar sabendo. Eu não conheço ninguém que foi curado de alguma deformidade. Aqui presta atenção. A figura desse homem da mão mirrada fala das deformidades da nossa vida. Deformidade de caráter. Deformidade da maneira como você negocia. A sua desonestidade. A deformidade no seu casamento. Você sabe que o seu casamento está pendurado por um fio para não divorciar. Você sabe que o seu relacionamento com seus filhos é uma mentira, que você não consegue dizer um bom dia para o seu filho sem que haja uma discussão. Querido, não tem como áreas da nossa vida, se elas estão deformadas, não há possibilidade de transformação, se não existir mudança de postura, ficar em pé. Todas as vezes que você corre, se esconde daquilo que precisa ser enfrentado, as áreas da sua vida continuam atrofiadas. Nós temos que parar de fugir, meu irmão. Olha para mim. Esse homem teve que enfrentar algo na vida dele, que ele queria esconder. Nós temos que parar de fugir. Quem já viu falar da famosa pregadora dos anos 70, dos anos 80, Corrie ten Boom? Quem já ouviu falar da Corrie? Lá, ó. A turma aí conhece. A Corrie ten Boom foi a família ten Boom na Alemanha nazista, que essa família era uma família de cristãos convertidos, genuinamente convertidos. E como eles eram convertidos, eles escondiam judeus no porão da casa deles para esconder da SS lá do Hitler. E eles esconderam vários judeus lá na casa deles. Um dia, os nazistas descobriram esses judeus escondidos lá na casa da família ten Boom, na antiga Alemanha nazista. E eles foram lançados no campo de concentração, toda a família ten Boom. Na primeira semana que a família ten Boom chegou lá, o pai já foi mandado para uma câmara de gás. Ele foi morto. A irmã da Corrie ten Boom morreu no campo de concentração e a Corrie foi a única que ficou viva no campo de concentração. Quando a guerra acabou, a Corrie fugiu da Alemanha, foi viver nos Estados Unidos. Ela vivendo toda aquela dificuldade por ter sobrevivido no campo de concentração. Mas Deus, ela bem jovem, a Corrie ten Boom já deve ter falecido uns 12 anos, né? Uns 12 anos. Tem um filme chamado Refúgio Secreto. Acho que agora tem ele 0800 lá no YouTube. Eu acho que se você digitar lá Refúgio Secreto, pela antiga Comev, lembra da Comev, né? Era uma empresa de filmes. Eu acho que você consegue ver a história da Corrie ten Boom. Tem um livro na editora Jocum chamado Refúgio dos Anjos, que conta a história da Corrie ten Boom, Refúgio dos Anjos. Mas ela vai para os Estados Unidos e ela recebe um chamado de Deus, de ser uma missionária. Ela fala: Deus, então eu vou pregar o teu evangelho por todo mundo.
Naquela semana que ela recebeu o chamado, pastor, meus irmãos, ela recebeu um jovem na porta da casa dela, um jovem de mais ou menos uns 23 anos de idade, com a mala na mão para falar: olha, Deus mandou eu vir aqui na sua casa confirmar seu chamado. Sabe quem que era esse jovem? Loren Cunningham, o fundador de Jovens com a Missão. Hoje o Loren está com quase 90 anos, né? Está com quase 90 anos. O Loren estava com 22 anos quando levou essa mala para Corrie ten Boom. Queridos, só que o Loren, quando ele entregou a mala para a Corrie, ela falou assim, ele falou: Corrie, Deus vai te usar como missionário no mundo todo. Ela, feliz da vida. Só que tem uma coisa: o primeiro lugar que você vai pregar, Corrie, é na Alemanha. Você tem que voltar lá na Alemanha, porque é lá que começa seu ministério. Ela falou: pelo amor de Deus, não fala um negócio desse não. Foi lá que eu fui para o campo de concentração, foi lá que eu fui abusada, foi lá que minha família morreu. Pois é, Corrie, é no lugar de maior dor que nasce o seu ministério. Amada, ela obedeceu à voz de Deus e enfrentou a Alemanha. Foi pregar numa cruzada lá na Alemanha, e quando ela estava pregando o evangelho na Alemanha, me veio um homem na direção dela chorando. Foi o soldado que mais abusou sexualmente dela e que mais bateu nela. Ele chegou chorando, recebendo Jesus. Ela falou: não, Deus, esse homem não. Deus falou: Corrie, ora por ele. Ela conta que quando ela colocou a mão na cabeça dela, desse soldado, a mão na cabeça dele, ela sentiu o poder de Deus visitando ela. Houve manifestação de poder, e ali começou o ministério da Corrie ten Boom. Presta atenção. Aquilo que nós temos que enfrentar é justamente o maior milagre que Deus quer realizar na nossa vida. Deus quer agir na nossa vida, principalmente nas áreas que a gente foge, amado. O que você foge daquilo que tem que ser enfrentado? O que você está fugindo? Qual que é a sua Alemanha? O que você esconde? O que você não enfrenta, amado? Esse homem enfrentou e ficou em pé. Sabe por quê, amado? Ficar em pé é decidir não continuar na passividade. É decidir não permanecer com as áreas deformadas na sua vida. Às vezes é o seu caráter que está deformado, o relacionamento com a sua esposa está deformado, a sua vida financeira está deformada. Eu não sei qual área da sua vida está deformada. Jesus te desafia a ficar em pé, a se expor, sair do segredo, sair do anonimato. Ficar em pé é tomar uma decisão de não ficar da forma como nós estamos. Você sabe as áreas deformadas da sua vida, mas preste atenção, Jesus vai muito mais além. O texto sagrado fala que Jesus olha para aquele homem e fala: fique em pé. Mas o texto sagrado fala que Jesus olha para ele e fala assim: fique em pé. Olha, vamos dar uma olhadinha lá no texto. Só uma olhada lá no texto para você ver exatamente como no versículo 8. Mas ele bem, aí de Lucas 6, 8. Mas ele bem conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada. O que ele falou? Levanta-te, fique em pé e... O que Jesus pediu para esse homem fazer? Vir para o meio. Ele estava exposto aqui, ali? Ele ficou exposto ali? Ficou. Aqui ele ficou mais exposto? Quanto mais você busca ser tratado por Deus, mais exposto você fica diante dele. Agora presta atenção, onde Jesus estava pregando? Tinha uma multidão, não tinha? Jesus estava pregando aonde? No meio da multidão. Para onde Jesus chamou ele? Você sabe qual que é o lugar de transformação? É aonde Jesus está. Vir para o meio significa vir para perto de Jesus.
não tem essa de falar, não, Deus age aqui na minha vida. Não, amado. Você tem que vir para onde Jesus está. Você tem que vir aonde, para onde Ele está falando. Você tem que vir para o meio. Você sabe o que é vir para o meio? Pode ficar de frente da igreja. Agora você vai ficar o resto da pregação comigo aqui. Perdão. Depois eu vou te dar um e-book. Presta atenção. A palavra de Deus está dizendo que Jesus olhou para esse homem e falou, venha para o meio. Às vezes nós achamos, amado, que Deus quer apenas que a gente simplesmente tome uma decisão e se levante. Não, amado. Vir para o meio é sair das áreas periféricas da nossa vida e vir para o centro do problema. Para de ficar pela área periférica. Não, eu estou aqui pelas beiradas. Deus não quer agir pelas beiradas. Deus quer que você trate o problema como tem que ser tratado. Vim para o meio, é vir para a conversa, vir para o diálogo, vir mais para a exposição. Quanto mais você está perto de Jesus, mais você fica exposto. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus veio tratar o pecado de quem na cruz? De todos nós. E Ele estava na cruz exatamente como eu estou aqui vestido, sim ou não? Como é que Ele estava? Jesus tratou o pecado nu. Isso significa que não tem como nós tratarmos nossa vida se a gente não expor tudo, amado. Expor nossa intimidade, expor nosso coração, expor nossos medos, expor nossas mentiras. Então isso é exatamente isso que até agora você não entendeu. Até agora você não entendeu isso. Porque o processo não acabou. Jesus pede para ele vir para o meio. E o que significa vir para o meio? Como eu disse, é sair das áreas periféricas e vir para o centro do problema. Vir para a realidade. Parar de tratar as coisas superficial. Jeremias 6,14 diz, vocês curam as feridas superficialmente, dizendo paz quando não há paz. Sempre nós queremos resolver nossos problemas do nosso jeito, de maneira superficial. Sempre queremos resolver nossos problemas do nosso jeito. 1 João 1,7 diz, se porém andarmos na luz, na verdade, como Jesus está na luz, na verdade, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Escute, Deus nunca será superficial em tratar as nossas deformidades de caráter. É na luz que as coisas são resolvidas. Vir para o meio é parar de se esconder e ser transparente. Vir para o meio é ser verdadeiro. Vir para o meio é se expor. Vir para o meio é parar de se esconder. Mas Jesus não fica só assim não, gente. Ele não só pediu para o homem se levantar. Ele não só pediu para o homem vir para o meio. Quem sabe o que ele fala depois? Olha só, verso 9. E então lhe disse, uma coisa de perguntar, não, verso 10. Olha o que ele fala no verso 10 aí de Lucas 6. E olhando para todos, disse ao homem, estende a mão. Mais o que, gente? O que a mão dele estava? Como é que a mão dele estava, gente? Escondida. O que Jesus manda esse homem fazer, gente? Mostra o que está deformado na sua vida. Mais exposição. Obrigado, querido. Depois você vai ganhar um e-book lá. Pode sentar. Presta atenção. Você percebe que Jesus vai tratando esse homem em alguns níveis de cura na vida dele? Primeiro ele tem que ficar em pé. Depois ele tem que vir para o meio. E depois ele tem que estender a mão. Imagine, amado. Você tem que mostrar para todo mundo o que está deformado na sua vida. Imagine Jesus ter que falar assim, você vai agora aqui na frente.
falar que você é uma mentira, e que sua vida é uma mentira, que o seu casamento é uma mentira. Imagine Jesus ter que pedir para você deixar evidente aquilo que só você sabe e ninguém sabe. Sua esposa não sabe, seus filhos não sabem, seu marido não sabe. Estender a mão significa resolver as coisas de forma transparente, amado. Não há possibilidade de cura sem exposição. Quanto mais esse homem chega perto de Jesus, mais exposto fica a vida dele. Salmo 139, 23 diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Há caminho mau sim. Vê se há em mim algum pecado escondido e me leva para os teus caminhos eternos. Provérbios 28, 13 fala: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Amado, é justamente isso. Todas as vezes que nós nos tornamos passivos, indiferentes, escondidos, diante das nossas áreas que precisam ser tratadas, diante daquilo que tem que ser curado, quanto mais a gente se esconde, mais a nossa vida vai secando. Seca a alegria do casamento, seca o relacionamento com os filhos, seca a sua alegria no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque você não busca ajuda, você não expõe o seu pecado, você não expõe aquilo que precisa ser exposto. Nosso maior desafio de cura, o nosso maior desafio de restauração é sair dessa passividade e ir na direção da cura, ir nesse lugar onde a gente não quer enfrentar e enfrentar a nossa Alemanha. Por isso que isso demanda muita humildade, muito quebrantamento. Todas as pessoas que alcançaram diante de Deus cura e transformação sempre tiveram a humildade de se expor. O lugar da transformação é a exposição. 2 Crônicas 7,14 diz exatamente isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, e aí eu vou sarar a sua terra. Mas tem que existir humildade. A humildade é o solo da transformação. Por isso que a gente tem que sair da nossa estrutura de orgulho, buscar ajuda. Às vezes buscar ajuda num gabinete pastoral, às vezes buscar ajuda num terapeuta. Crente tem dificuldade de acreditar que Deus levanta terapeutas, psicólogos, gente abençoada que vai sentar com você, que vai te ouvir, que vai expor, que vai conhecer a sua dor, que vai trabalhar com aquilo que você está entregando para ela de dor, de angústia, que você vai chegar para ela e falar: olha, eu não estou bem, eu tenho dificuldade de acreditar em Deus, eu tenho dificuldade de acreditar no meu casamento, eu sou uma mentira, olha, eu sou líder lá na minha igreja, mas eu estou passando por tal problema e eu preciso de ajuda. Amado, eu não acredito que não exista da parte de Deus uma pessoa que não possa te ouvir, uma pessoa que não possa ouvir sua dor. É impossível, amado. O problema é nossa estrutura de orgulho que nos mantém isolados. A maneira como esse homem vai enfrentando a dor dele, a maneira como ele vai mudando a postura, ele fica em pé, ele vem para o meio, ele expõe a mão. Esses são os processos. Sair da passividade, sair da marginalidade, sair das áreas periféricas da vida e vir para o centro do problema. Você já viu aqueles casais que de uma hora para outra separam? Falei: meu Deus, de uma hora para outra separou. Amado, eu trabalho com aconselhamento de casais há muitos anos. E uma das principais coisas que eu descobri, que a maioria dos casais se separam porque eles nunca enfrentam o que tem que ser enfrentado.
fica só fingindo que está tudo bem, não quer encarar o problema, sempre deixando para depois. E, amados, tudo aquilo que eu não resolvo hoje, amanhã piora. A esposa uma vez chegou para mim e falou assim: meu bem, você poderia dar uma olhada aqui nessa infiltração que está aqui na bancada da cozinha? Essa água está caindo lá no móvel da bancada aqui, no armário debaixo da bancada de mármore. E aí a gente vai lá, dá uma olhada, vai lá na loja de material de construção. Aí você vai lá comprar aquela bisnaga para vedar, não é? Aí o cara fala: ah, R$78. Misericórdia. Aí você vai dar um jeito de deixar para depois, para achar uma cola mais barata, né? E esse deixar para depois foram 6 meses. Você deixa para depois, você deixa para depois. Meus queridos irmãos, um dia minha esposa chegou e falou: meu bem, dá uma olhada agora como é que está essa bancada aqui. Aquilo que era R$78, agora era mais de R$1.500, ter que trocar toda a bancada porque apodreceu com a infiltração. Aquilo que eu não resolvo hoje, amanhã vai demandar muito mais tempo, investimento, estresse. Aquilo que se resolve pequeno hoje, casamento é assim, meu irmão. Casamento é manutenção diária. Casamento é, sabe, essas coisas que a gente vai deixando para depois. Uma goteira numa varanda, e aquela goteira vira uma ferrugem, e de repente você tem que trocar toda uma parte de metal de uma varanda. Por quê? Porque a gente não quer expor, a gente não quer buscar ajuda. Às vezes um diálogo que você tinha que ter com seu filho, você não quer enfrentar. Às vezes uma conversa que você precisa encarar com a sua esposa, você não quer enfrentar. Às vezes um namoro que você tem que proibir, você não quer proibir. Aí lá na frente você tem que enfrentar uma gravidez indesejada do seu filho. Às vezes um probleminha financeiro que você não quer encarar que tem. Você tem problema financeiro. Você é descompensada financeiramente. Você é descompensado financeiramente. Você não sabe usar cartão de crédito. Você não sabe usar os seus limites no cartão de crédito. E aquilo que você não quer resolver hoje, quer quebrar um cartão, quer falar: eu não preciso desse cartão aqui, amanhã é um problema sério que você vai ter financeiramente, gerando crise no seu próprio casamento. Às vezes você não quer enfrentar, meu irmão, certas situações dentro de casa, com sua esposa está dando sinais que ela não está bem emocionalmente. Sua esposa está dando sinais de que ela não está tão forte como você imaginou. E aí depois, no futuro, você vai ter que gastar muito dinheiro com terapia, sendo que era apenas um tempo que você tinha que gastar de conversa. Saia das áreas periféricas da sua vida. Se levante diante daquilo que você precisa se levantar. Saia dessa passividade, de não enfrentar, de não dialogar. Hoje mesmo tem gente aqui que vai ter que conversar em casa. Hoje mesmo tem gente aqui que vai ter que ter uma conversa com seu marido. Hoje mesmo tem gente aqui que vai ter uma conversa com seu filho. Tem gente que hoje, durante a semana, vai ter que conversar com coisas lá, com funcionários, porque não enfrenta o que tem que ser enfrentado. Mas nessa noite você entendeu a voz do Espírito Santo falando: se levante. Se levante. Sai da passividade. Vem para o centro do problema. Amada, a gente tem que parar de ficar evitando o desgaste. Ah, não quer, não, pelo amor de Deus, isso aí vai ter que ter muito desgaste, ter que conversar com isso. Pois é melhor resolver agora do que ter que resolver algo maior amanhã. E expõe, amado. Expõe para sua esposa, expõe para o seu marido, expõe para o seu pastor, expõe para a sua liderança e fala: olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu não estou sabendo lidar com a minha esposa, eu amo a minha esposa, mas eu não sei lidar com esse problema. Olha, eu amo o meu marido, mas eu preciso de ajuda. Olha, nós dois precisamos de ajuda. Detalhe, viu? Não tem como resolver problema de casamento se os dois não desejarem ajuda.
Qual é o grande desafio no aconselhamento de casais? Quando eu estou diante de um casal que só um lado quer ajuda. Eu já falo, só um lado quer, não vai resolver. As coisas só resolvem na vida de casado quando os dois buscam ajuda. Escute, se só sua mulher busca ajuda no seu casamento, não vai resolver. Se só o seu marido está buscando ajuda, não vai resolver. Vocês dois precisam buscar ajuda. Olha, nós nos amamos, mas nós pegamos a mania de briga. Nós nos agredimos, precisamos saber por que a gente está assim. Olha, eu estou traindo meu marido, olha, eu estou traindo minha esposa. Olha, eu não sei ser fiel a meu esposo, a minha esposa. Você precisa de sair dessa área periférica e vir para o centro do problema e trazer à luz o que precisa ser conversado. Não deixe para depois o que tem que ser resolvido hoje, porque aquilo que você não resolve hoje será um grande problema amanhã. Amado, eu preciso que você aceite essa palavra como uma palavra de Deus na sua vida. E eu não posso convencer você daquilo que tem que ser resolvido, só o Espírito Santo. E eu não quero acreditar que é isso que acontece, infelizmente, amado. Aquilo que a gente não resolve hoje, amanhã vai ser muito mais difícil de resolver. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça. E eu gostaria que você colocasse diante de Deus o seu coração. E que você falasse para Deus: Deus, eu realmente tenho uma Alemanha na minha vida que precisa ser enfrentada. E vou falar uma coisa para você: se Deus está te pedindo algo para ser enfrentado, Ele está fazendo isso porque Ele te ama. Ele não quer te envergonhar, Ele não quer te humilhar, Ele quer te curar. Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele fala com você nessa noite. Porque Ele te ama, Ele quer falar ao seu coração. E Ele está falando ao seu coração. Por isso, coloque diante dEle aí e fala: Senhor, eu realmente fui visitado pela Tua palavra nessa noite. E eu quero que o Teu Evangelho transforme. Eu entrego isso nas Tuas mãos. Só o Senhor pode. Da minha parte, eu estou aqui agora. Eu vou procurar ajuda. Eu vou falar com quem eu tenho que falar. A pessoa certa que eu tenho que falar. E eu sei que o Senhor vai usar toda essa situação para louvor da Tua glória. Pai, eu oro por cada um nessa noite aqui, pedindo a ajuda do Teu Santo Espírito, pedindo que o Teu Espírito Santo possa instruir cada um a viver segundo aquilo que o Senhor falou nessa noite. Que cada um faça aquilo que o Senhor disse. Obrigado pela Tua palavra, por Jesus Cristo, nosso Senhor, o Teu Espírito Santo. Amém. É o que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Quantos recebem essa palavra? Amém? Deus abençoe. Shalom.